Bom, pessoal, agora iremos fazer algo incrível, que é desmistificar o Active Directory. Olá, meu nome é Rainer. Estou aqui para perguntar o que é Active Directory. Por que ele é importante? Bem, para que possamos entender sobre o assunto, vamos explicar o que é. É uma ferramenta de gerenciamento de credenciais que unifica todos os acessos organizados em um único banco de forma centralizada. Mas para que fazer isso? Bem, inicialmente o computador pode fazer a checagem e autenticação entre eles, mas quando a rede começa a crescer e ter muitos usuários, a prática fica insustentável, não apresentando grande escalabilidade para o sistema. Foi aí que a Microsoft trouxe uma solução para a centralização desse controle. É o banco que faria toda essa gestão de acesso foi batizado de Active Directory, um meio que o usuário não teria mais que criar acessos diferentes para máquinas diferentes. As contas funcionariam com privilégios já bem definidos e com acessos já estabelecidos. Uma ferramenta incrível onde já conta com um gerenciamento escalonável, ou seja, permite uma margem de expansão controlada. Permite a administração e gerenciamento de recursos de um modo mais simplificado. É possível delegar a administração a todos os níveis da organização e usar diretivos de grupo para centralizá-la. Ou seja, permite um controle com um usuário e em vários grupos de direitos diferentes. Maior segurança de rede e logon, único para usuários. O Active Directory oferece suporte a vários protocolos de autenticação e certificados, recursos que reduzem os custos administrativos, aumentam a segurança e proporcionam funcionalidades adicionais. As partições de diretório de aplicativos permitem a definição de configurações para a replicação de dados específicos, sendo exercidas pelos aplicativos no controle de domínio. Ou seja, permite a inclusão de extensões que melhor se adequem à necessidade do usuário e diminui o custo que o gerenciamento pode gerar, tanto de modo financeiro como de recursos no sistema. É a possibilidade de envio de dados entre membros habilitados através do Active Directory. Possui interoperabilidade com outros recursos de diretório. Ou seja, permite que outros aplicativos externos tenham acesso aos arquivos do computador em paralelo. Bem, o que é um objeto Active Directory? São representações dos principais tipos de objetos que o Active Directory trabalha. Os objetos utilizados são usuário, pastas compartilhadas, grupos, computadores, impressoras e contatos. Cada um dos objetos possui uma informação específica pertinente às necessidades para autenticação e gerenciamento do mesmo. Por exemplo, o objeto do tipo usuário é um dos tipos de objetos mais utilizados. Após as informações serem definidas, são classificadas em atributos que são número de telefone, e-mail, endereço, nome e outros dados. Ao criar um usuário, 6 atributos são definidos, sendo que os dois são configurados pelo administrador, o CN e o SAM Account Name, onde o CN é o nome completo do usuário e o SAM Account Name é o logon do usuário. Outros 4 atributos são configurados pelo serviço de diretório: Instance Type, Object Category, Object Class e Object City, responsável por definir o tipo, a categoria que se encaixam, os grupos que participam, entre outras definições. Podemos visualizar e modificar qualquer atributo utilizando a ferramenta adcedit.msc, que vem presente no CD de instalação do Windows. Cada conta de usuário possui 4 tipos de nome associado: um principal, outros obtidos de versões anteriores do sistema e um nome distinto relativo ao LDAP, Linked Wait Directory Access Protocol. O nome distinto relativo ao LDAP, este nome é utilizado para adicionar usuários à rede a partir de um script ou linha de comandos. Objeto do tipo pastas compartilhadas. Consiste na publicação de uma pasta compartilhada na rede com a pasta publicada no Active Directory. Facilita a localização da pasta compartilhada na rede. A pasta tem permissão concedida através da política de grupo e privilégio. Vamos falar dos tipos de grupos utilizados pelos objetos. Existem 2 tipos de grupo: grupos de segurança, que são utilizados para atribuir direitos e permissões de usuário ao grupo,
onde direitos determinam o que o membro do grupo de segurança pode fazer em um domínio ou floresta. Já as permissões determinam quais recursos um membro de grupo pode acessar na rede. E grupos de atribuição, utilizados em aplicações de e-mail, objetos do tipo computadores. Conta de computador ajuda o administrador a gerenciar a estrutura da rede. Quando uma conta de computador é criada, o computador pode usar o processo de autenticação avançado, podendo escolher duas opções: atribuir essa conta de computador com um computador pré-Windows 2000. Desta forma, uma senha aleatória será atribuída com a senha inicial para a conta de computador. A senha será alterada automaticamente a cada 5 dias entre o computador e o domínio no qual a conta está localizada. Ou então atribuir uma conta que fica em uma aplicação server que será acessada pelo usuário em uma máquina cliente quando for configurada o domínio no SO do cliente. Objetos do tipo impressora. Conta de impressora consiste na publicação de uma impressora compartilhada na rede. Objetos do tipo contato. O objeto contato é diferente dos objetos de usuário, onde é possível atribuir permissões. Já o objetivo do objeto contato é armazenar informações para contato, onde geralmente é configurada para armazenar informações como telefone, endereço, e-mail, entre outros. O Active Directory é dividido em duas estruturas, a estrutura lógica e a estrutura física. Quando falamos na estrutura lógica do Active Directory, muitos termos são usados. Ela consiste em objetos, unidades organizacionais, domínio, árvores de domínio e floresta. Então, a estrutura lógica serve basicamente para gerenciar os objetos dentro da organização. Lembrando que o modelo lógico é independente das características físicas da rede, como sua topologia e o número de controladores em cada um dos domínios. A criação da estrutura lógica dos serviços de domínio do Active Directory, os ADDS, envolve a definição das relações entre os containers do diretório, sendo que essas relações podem ser baseadas em requisitos administrativos, como a transferência de autoridade, ou baseadas em requisitos operacionais, como a necessidade de controlar a replicação. Mas antes de criar a estrutura lógica do AD, é importante entender o seu modelo lógico. O ADDS é um banco de dados distribuído que armazena e gerencia informações sobre recursos da rede. Ele permite que os administradores organizem os elementos da rede, como usuários e computadores, em uma estrutura hierárquica. Sendo assim, o elemento superior é a floresta, e dentro dela estão os domínios, e dentro dos domínios estão as unidades organizacionais. Mas calma, você vai entender esses conceitos mais pra frente nesse vídeo, então é só continuar assistindo. Agora, quando falamos de estrutura física do Active Directory, estamos falando em Domain Controllers e sites. Por sua vez, a estrutura física do AD também é totalmente independente da estrutura lógica, e a sua função é otimizar o tráfego de rede e manter a segurança em locais físicos distintos. O Domain Controller, ou DC, executa o Active Directory e armazena sua base, além de replicar as alterações de sua base para outros DCs. É importante que você saiba que um DC suporta apenas um domínio, mas é possível ter mais de um DC para criar a disponibilidade do Active Directory. Com 2 DCs, já é possível ter uma replicação perfeita do Active Directory entre eles. A base do AD é dividida em partições, e essas partições formam o arquivo ntds.dit. Esse arquivo é replicado entre os DCs do domínio, e assim que todos estiverem sincronizados, temos um AD saudável. Por sua vez, os sites fazem com que um determinado range de IP permita o acesso e as respostas aos serviços de diretório e infraestrutura de forma organizada, mesmo que estejam separados fisicamente. Para que os dados dos DCs sejam replicados continuamente ou em horários agendados, os sites e as replicações têm que ser configurados, e assim tudo é mantido atualizado mesmo trabalhando a grandes distâncias. Um dos objetos disponíveis no Active Directory são as unidades organizacionais.
São recipientes nos quais podem ser incluídos usuários, grupos, computadores e outras unidades organizacionais. São utilizadas para dividir a empresa em setores e departamentos. Cada unidade organizacional fica contida em um domínio. São menor escopo no qual pode ser delegada autoridade administrativa ou configurações de diretiva de grupo. As permissões concedidas a uma unidade organizacional são herdadas para os objetos dentro dela. O serviço DHCP ele é integrado ao Active Directory. Ele precisa ser autorizado antes da instalação e configuração de um servidor DHCP. Um servidor DHCP não autorizado em uma rede pode interromper as operações da rede alocando endereços incorretos, por exemplo. O servidor DHCP, que é um controlador de domínio, ele consulta o Active Directory para obter uma lista de servidores autorizados, que são identificados pelo endereço de IP. Se o próprio endereço IP não estiver na lista de servidores DHCP autorizados, o serviço do servidor DHCP não completará sua sequência de inicialização e será encerrado automaticamente. Serviços como o DHCP e DNS, portanto, são integrados ao Active Directory. Agora irei explicar as definições de floresta e árvore de domínio. Uma árvore de domínio é uma distribuição hierárquica que possui uma relação entre o domínio pai e seus filhos, e além disso, compartilha o mesmo sufixo de DNS. Já a floresta pode ser definida como um conjunto de árvores interligadas que tem como origem o domínio raiz, que através deste domínio os administradores gerenciam a floresta. Além disso, este domínio contém um catálogo global, que é um controlador de domínio que armazena uma cópia de todos os objetos do Active Directory em uma floresta. Uma vantagem deste tipo de organização é o aumento da segurança, porque definindo apenas os privilégios necessários para que cada parte cumpra suas devidas tarefas, evitará visitas indesejadas como spywares, malwares, vírus, entre outros. No Active Directory, a floresta e as árvores são representadas através de pastas que podem ser divididas em subpastas quantas vezes forem necessárias, sendo que os usuários devem ser criados em suas respectivas pastas, mas isto irá ser demonstrado posteriormente na prática. E aí pessoal, eu sou o Luiz, alguns me chamam de Luizão e outros de Luizinho, e eu vou falar da questão 8, que é a diferença entre autenticação e autorização de usuário no AD. A autenticação é o processo de identificação do usuário, no qual diz quem você é, e para ter acesso à rede, o AD requer confirmação da identidade de um usuário. Depois que o AD confirma a identidade do usuário, a LSA, Link State Advertisement, gera um símbolo de acesso que determina qual nível de acesso o usuário tem aos recursos da rede. Após esse processo, ocorre o processo de autorização, que determina o que o usuário pode ou não fazer dentro da aplicação. Um exemplo disso é quando você vai logar em um computador que está em um determinado domínio e acontece a autenticação para saber se você é um usuário ou administrador. Se caso você for um usuário, você terá algumas restrições que foram definidas no AD, como bloqueio de acesso, algumas páginas da internet, falta de permissão para instalar programas e etc. E no caso do administrador, você terá total acesso para realizar qualquer operação. Depois de ouvir várias coisas bonitas, né, sobre o AD, agora eu volto novamente para falar sobre algo mais bonito ainda, que é qual o conceito de GPO no AD. O Group Policy Object, GPO, é um conjunto de regras que permite o controle ou gerenciamento do ambiente de trabalho de contas de usuário e contas de computador, sendo capaz de mudar configurações, restringir ações ou até mesmo distribuir aplicações em sua rede através do AD. A GPO restringe determinadas ações de um usuário, controlando o que são ou não permitidos a fazer, quando este utiliza um computador que está em um determinado domínio. Como medida de segurança, a GPO pode vetar o acesso ao gerenciador de tarefas, restringir o acesso a determinadas pastas, desabilitar o download de arquivos executáveis, impedir instalação ou desinstalação de programas, bloquear páginas de internet e etc. Graças à GPO, você pode configurar vários computadores que estão interligados na mesma rede de maneira rápida e precisa, pois sem ela nós teríamos que configurar uma máquina de cada vez. Resumindo, a GPO é simplesmente algo incrível e sensacional de se usar.
Com isso, todos nós vimos como o Active Directory é bonito, né? Tá bom.